Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa segunda-feira para todos nós. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma das nossas aulas de segunda. Coloquei o filtro aqui, mas a hora que eu coloco fica, a hora que eu entro ao vivo sai. Aí tá difícil. E aí tá vindo uma luz, ó. Vai me dar mais olheira ainda. Mas bom dia, vamos lá. Vamos começar nossa aula de segunda. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Vai dizendo aí de onde vocês são, para eu poder saber. Vai mandando aí para outras pessoas, né? O aviãozinho avisando que a nossa aula começou, nossa aula de segunda, como todas as segundas. Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula. Bom dia. Vamos lá, mandem o aviãozinho aqui para outras famílias, para saberem da nossa aula, né? Toda segunda-feira, 9 horas, nós temos aulas aqui, aula com bastante conteúdo, com muita informação. Estou abrindo aqui, né? Que eu sempre faço mesmo, preparo um resumo, os tópicos, para eu poder não esquecer de coisas importantes para falar aqui com vocês. Então, bom dia, sejam muito bem-vindos, que a nossa semana seja abençoada, com muitas atividades, com muitas estimulações com as crianças. Quem ainda não me segue no YouTube, vai lá depois, YouTube Autonomia Instituto, o nome do nosso canal, Autonomia Instituto. Me segue, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque todas as semanas tem vídeo e daqui a pouco eu tô preparando coisinhas novas com mais vídeos e mais conteúdo lá no YouTube também, para ajudar as famílias, tá bom? Muito bem-vindos para nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre síndrome de Asperger, que é um assunto muito debatido, principalmente aí nos últimos anos, por causa de mudança de nomenclatura. Então é bem importante a gente falar cada vez mais e atualizar sobre esses assuntos no nosso dia a dia, né? Ver as mudanças, o que está acontecendo. Então hoje nós vamos falar sobre síndrome de Asperger e toda essa mudança aí, quais as características, como que o DSM-5 hoje em dia classifica, todas essas mudanças e principalmente as características e o que a gente pode fazer para poder ajudar, né, as pessoas que têm síndrome de Asperger, as crianças, os adultos, todas as pessoas. Bom dia Aline, tudo bem? Do Home Care Pedagógico. Bom dia Anjo Mundo Azul, bom dia Kelly, sejam muito bem-vindos. Vai divulgando aí para outras famílias que a gente começou nossa aula, outros profissionais, para a gente poder transmitir aqui nossa aula, nosso conteúdo, tá bom? Então, a primeira descrição de síndrome de Asperger, né, dessa descrição desse transtorno, foi feita em 1944, para o Hans Asperger, que por isso que teve o nome dele, tá? Em 1944 foi a primeira descrição, já se tinha, né, descrições sobre autismo, que naquela época não se falava sobre transtorno do espectro autista ainda, era autismo, era um transtorno invasivo, né, do neurodesenvolvimento, um transtorno global do desenvolvimento.
E em 1944, Hans Asperger ele conseguiu identificar que tinham algumas pessoas que tinham características, algumas características que eram parecidas com o autismo, mas que outras características não eram tão parecidas assim. Tá? E aí ele foi a primeira pessoa a descrever as características dessa síndrome. E por isso que tinha, né, o nome dele tem ainda no senso comum, a gente até fala bastante, daqui a pouco a gente vai falar sobre a nomenclatura correta, tá? E por que a gente não usa outras nomenclaturas, mas essa foi a primeira descrição. Então, quando em 1944 Hans Asperger, ele descreveu a síndrome, ele descreveu, eu vou até ler aqui para não pular as palavras, caracterizada por excentricidade, constrangimento motor, dificuldades nas relações sociais, interesses limitados e repetitividade do comportamento. Essas eram as primeiras características, tá? Então a gente vai entender, e quando a gente vê uma pessoa com síndrome de Asperger, a gente realmente entende a diferença dessas características. Então, normalmente são pessoas que têm um pouco de dificuldade nessa questão motora, principalmente parecendo meio desengonçado, né? Parece que ele é meio desengonçado, meio estabanado, esbarra em tudo, deixa as coisas caírem. Então não é que tenha um comprometimento motor de não conseguir fazer as coisas, mas diferente de outras pessoas, não tem um controle desse corpo maior, tá? Normalmente as pessoas com síndrome de Asperger, elas têm ou um pequeno atraso na linguagem ou não tem atraso nenhum. Então começam a falar no tempo certo ou um pouquinho atrasado, mas logo consegue, né, ter uma produção dessa fala muito boa. E a grande questão que a gente tem que observar é que essa fala muitas vezes é além do que a gente espera no dia a dia. Então, normalmente você vê crianças que têm essa característica muito próxima, né, muito específica da síndrome de Asperger, são crianças que falam com uma maneira muito rebuscada. Então, usam palavras com 2 anos, com 3 anos, de uma criança que não usaria, né? E aí, vocábulos, frases que a gente vê que não são tão comuns. E muitas vezes a família acha assim, é porque meu filho é muito inteligente, ele é mais inteligente do que os outros. Mas esse não é o caso, é porque essa é uma característica muito comum na área de linguagem, de comunicação, das pessoas que têm síndrome de Asperger. Bom dia, Vivi, tudo bem? Estamos international, estamos lá de Portugal, gente, que chique! Bom dia, meu amor, saudades de você. Saudades. Bom dia, Tiago, tudo bem? Hoje estamos falando sobre síndrome de Asperger. Então, é muito comum que essas pessoas tenham uma fala com vocábulos que são muito diferentes. E aí a família pensa, né, os pais, é porque ele é muito inteligente. Não é. É porque ele tem um potencial nessa linguagem que é além do que a gente espera, né? Tem vocábulos que ele aprende ou às vezes vê em algum lugar. Normalmente são crianças que aprendem a ler muito cedo, então tem hiperlexia. E aí a gente vai observando que quando a família chega para mim, muitas vezes com alguns dados, a gente vai juntando como um quebra-cabeça. Então, por exemplo, chegou para mim há algumas semanas uma criança, né, que veio fazer visita, uma criança com 2 anos e meio que sabia todas as bandeiras dos países. Ela pegava aquele álbum da Copa do Mundo e aí a gente perguntava, esse país? Mostrava a bandeira. Ele falava, esse país? Ela falava. Então essa criança sabia todo o nome de todos os países pela bandeira. Gente, eu não sei nem o nome de todos os países, muito menos pela bandeira, né? Outra coisa que tem crianças nossas aqui com Asperger que fazem,
tem hiperfoco em coisas muito diferentes. A gente tem um paciente, por exemplo, que tem hiperfoco em histórias, em coisas históricas. Então, por exemplo, a história da televisão, a história do celular, a história de uma marca. Ele pega uma marca e ele estuda a história. Então, percebam que são assuntos muito estranhos e diferentes para crianças da faixa etária. E aí, infelizmente, essa criança, quando ela vai para o meio social, ela não consegue ter uma socialização adequada. Por quê? Porque isso não é assunto de criança de 4, 5 anos, gente. Falar sobre a história da televisão não é um assunto de criança de 5 anos. A Elisa tá falando hiperfoco e bandeiras. Isso mesmo, hiperfoco e bandeiras. Então, a gente tem que observar que às vezes tem dados ali que a família vai falando pra gente, que a gente vai juntando como um quebra-cabeça e vai chegando nessas características. Então, a criança com Asperger, normalmente ela não tem um atraso significativo na fala ou nem tem, tá? Mas ela tem uma fala muito rebuscada. Então, é um dado pra gente. Outro dado é que essas crianças, normalmente, elas não têm um atraso cognitivo, um rebaixamento, uma deficiência intelectual. E aí é algo que chama a atenção da gente. Por quê? Porque a gente vai fazer os testes, né, cognitivos, os testes neuropsicológicos, e essa criança, ela mantém o nível de inteligência ou dentro do esperado ou até acima do esperado, se for algo que ela gosta muito. Então, por exemplo, eu tenho um paciente adulto com Asperger que ele fala fluente 4, tá indo para a 5ª língua, né? E ele nunca entrou assim, ele fez o curso de inglês, mas ele nunca entrou num curso de alemão, num curso de francês. Ele foi aprendendo de ver séries, de ver vídeos nessa língua. Então, ele tem uma facilidade muito grande para línguas. Mas quando a gente pede para ele fazer algumas coisas bem simples do dia a dia, como, por exemplo, ir numa farmácia comprar um remédio, ele tem muita dificuldade. Por quê? Porque entra a comunicação social. Então, esse também é um ponto que a gente tem que observar nas crianças e nas pessoas com Asperger. É a questão de um déficit na comunicação social. Ou seja, tudo que precisa de uma interação, de uma comunicação maior, é muito difícil para essas pessoas, tá? Muitas vezes a gente vê essas crianças interagindo bem no 1 para 1 e quando chega num grupo eles têm muita dificuldade. Por quê? Porque precisa prestar atenção em várias pessoas e isso traz muita dificuldade quando a gente pensa em comunicação social, tá? Outro aspecto que a gente observa muito, né, na literatura tem a descrição e a gente observa muito nas crianças, nos adultos também, é a parte de habilidades sociais. Então, perceber os sinais sociais, perceber que aquele assunto não tá legal, fazer uma descrição, entender a fisionomia do outro e até se expressar, perceber que às vezes a fisionomia que ele está expressando não é o que ele está querendo expressar. Então, com os nossos pacientes adultos, adolescentes adultos, a gente faz muito esse treinamento de treino de fisionomia. Para que ele entenda a fisionomia do outro, o que o outro está querendo expressar, que são os sinais sociais, e para que ele consiga transmitir também na fala, quando está conversando, quando chega para cumprimentar, essa questão da fisionomia adequada ao que essa pessoa está falando, tá? Então, esses sinais sociais muitas vezes são muito difíceis de serem decodificados, de serem entendidos pelas pessoas que têm síndrome de Asperger. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da nomenclatura. Ontem, inclusive, foi muito interessante, que foi uma coincidência. Eu estava no Instagram e eu vi o Instagram do Lucas, que é um adulto, né, com síndrome de Asperger, e ele postou justamente isso sobre a nomenclatura, sobre a diferença, né, da nomenclatura.
Então, a gente hoje não usa mais essa nomenclatura de síndrome de Asperger. Lógico que eu coloquei aqui porque a minha aula é para o senso comum, né? São para as famílias, são para profissionais. Então, eu acabo colocando para a gente poder ter uma mais próximo do senso comum. Mas hoje a gente não usa mais essa nomenclatura, porque a síndrome de Asperger ela está descrita no DSM-5, né? Que é o Manual Estatístico de transtornos mentais, de descrição desses transtornos, ela está descrita dentro do transtorno do espectro autista. Então hoje a gente não fala mais sobre síndrome de Asperger, a gente fala que aquela pessoa tem transtorno do espectro autista. Ok? Então, essa é a primeira definição que a gente vai parar de usar. A gente vai começar a falar sobre autismo e não sobre síndrome de Asperger. Outra nomenclatura que às vezes as pessoas usam muito no senso comum é autofuncionamento. Aquela criança é um autista de autofuncionamento. E isso, na verdade, não é uma nomenclatura também adequada. Por quê? Porque aquela criança, ela não é de alto funcionamento. A gente não está falando aqui de altas habilidades, né? Altas habilidades é outra coisa. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista, ou seja, um transtorno do neurodesenvolvimento e que muitas vezes têm uma facilidade maior ou interesse maior em alguns temas específicos. Por exemplo, esse meu paciente que eu falei sobre bandeiras, um outro que tem sobre a história, né, evoluções históricas, o outro que tem muita facilidade para línguas. Então, essas pessoas que têm facilidade e interesse naquela situação, naquele tema, ou seja, um hiperfoco, né, igual a Elisa falou aqui, logicamente elas vão saber mais sobre aquele assunto do que outras pessoas. Por quê? Porque é o interesse dela. Quando a gente tem interesse em um assunto, normalmente a gente estuda mais sobre esse assunto e a gente sabe mais sobre esse assunto do que outras pessoas. Então, a pessoa com autismo, né, de síndrome de Asperger, que eu já vou chegar na nomenclatura correta, ela não é uma pessoa com alto funcionamento. Ela é uma pessoa com funcionamento intelectual ou normal, né, dentro da média, ou às vezes um pouco acima da média, mas que tem interesses específicos em algum assunto. E por isso ela estuda muito aquele assunto, gosta muito, tem muito conhecimento, muito mais do que outras pessoas, e por isso parece que ela é muito inteligente naquilo ali. Tá bom? Então, esse é um mito também que a gente tem que deixar de lado, de que a pessoa com síndrome de Asperger, ela é mega inteligente. Isso não é verdade, isso é um mito. Ela normalmente tem um nível intelectual dentro da média ou um pouquinho acima da média, ok? Outra coisa também é a gente falar que a síndrome de Asperger é autismo leve. Muitas vezes no dia a dia a gente até fala, né, usa essa nomenclatura de autismo leve para dizer que tem menos características, precisa de menos apoio do que outros autistas mais moderados e severos. Agora a gente tem que pensar numa coisa que eu escuto muito as famílias reclamarem e vejo nas redes sociais. Quando a gente fala de autismo leve, fica parecendo que a gente está diminuindo as características e diminuindo as necessidades de apoio dessa pessoa. Fica parecendo que é leve, que é tranquilo, que é muito fácil de resolver, de lidar. E nem sempre é assim, né? Na verdade, a maioria das vezes não é assim. Eu vejo muito e acompanho muito sofrimento dos nossos pacientes que têm síndrome de Asperger, né? Que tem autismo nível 1, que essa é a nomenclatura correta eu já vou explicar. Por quê? Porque normalmente são pessoas muito propícias a sofrer bullying nas escolas, são os estranhos, os esquisitos, né? São chamados de estranhos. Ai, que esquisito! Nossa, fulano é muito esquisito, fulano é estranho. Então, assim, normalmente os meus pacientes adolescentes e adultos têm um histórico de sofrerem bullying e até chegarem no diagnóstico é bem difícil, às vezes demora anos para se chegar
chegar a esse diagnóstico. Então é um sofrimento muito grande para a família e principalmente para a própria pessoa, tá? Porque elas conseguem ter, né, os nossos pacientes, eles conseguem ter o entendimento desse sofrimento, né, de que estão sofrendo bullying, de que não estão conseguindo se adequar àquele meio social, de que não estão conseguindo se adequar às necessidades sociais da escola, de que não conseguem brincar com aquele colega na escola, a inclusão no mercado de trabalho muitas vezes é bem difícil, ter amigos é muito difícil. Então, há uma dificuldade muito grande nessa questão de habilidades sociais. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Bom dia, Dani. Então, há uma necessidade, uma dificuldade grande quando a gente fala principalmente das habilidades sociais. É uma reclamação constante que eu recebo e que eu percebo dos nossos pacientes com síndrome de Asperger, principalmente os adultos, que a gente tem um grupo grande de adultos aqui, e há uma dificuldade de relacionamento, de fazer amigos. Então a gente treina muito no grupo de habilidades sociais, né? Fazer amigos, como se portar, esses sinais sociais, essa parte de habilidades, inclusive de namoro, né? De paquerar, de namorar, de inclusão no mercado de trabalho, de ter uma família, de montar uma família, de autonomia e independência, né? De dizer para a família, eu quero meu espaço, eu quero fazer sozinho, eu quero ter autonomia. Então é uma luta constante, e por isso que a gente não deve usar essa nomenclatura de autismo leve, porque na verdade de leve não tem nada, né? Quem tá no dia a dia e percebe as dificuldades do dia a dia sabe que de leve não tem nada, são muitas dificuldades. E na verdade eu percebo que inclusive os médicos, os neurologistas, né, os neuropediatras, os psiquiatras, têm muita dificuldade de fechar diagnóstico de autismo nível 1, né, a síndrome de Asperger. Por quê? Porque as características muitas vezes são sutis, principalmente quando criança, quando bem pequenininho, e aí aquela criança vai acumulando prejuízos, principalmente sociais, e aí vão acumulando, chega nessa fase do bullying, né? Outro histórico que a gente tem muito com os pacientes, né, de autismo nível 1, e que tem a literatura que já mostra isso, e eu vejo na minha prática, é um grande número de pacientes que caminham para ansiedade, para transtornos de ansiedade e depressão. Então é muito comum, a literatura mostra isso, e é algo que a gente tem que se atentar, né? Essa questão de desencadear crises de ansiedade, crises de pânico, uma ansiedade muito grande, principalmente nessa fase da pandemia, que os nossos pacientes estão com menos vínculo social, né? Então estão em casa, estão saindo muito pouco ou não estão saindo, perderam esse vínculo com os grupos, com os amigos, muitas vezes com o trabalho, festas. Então é algo que a gente tem que se atentar bastante, tá? Então eu falei das nomenclaturas, vamos lá, vamos relembrar. A gente não usa mais síndrome de Asperger, tá? Coloquei aqui para chamar atenção mesmo. A gente não usa pessoas de alto funcionamento, porque isso não é real, não há uma descrição de alto funcionamento cognitivo. A gente também não deve usar autismo leve, embora muitas vezes no dia a dia, no senso comum, a gente usa, mas a gente não deve usar por uma questão mesmo de não ser leve, né? E não menosprezar, não parecer que aquelas dificuldades da pessoa ela é menor do que de outras pessoas, né? De outras pessoas dentro do transtorno do espectro autista. E a nomenclatura correta da gente usar é transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Tá? O que é esse nível 1? Se a gente for ver a descrição no DSM do transtorno do espectro autista, nós vamos ver que tem o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. O que vai diferenciar
a pessoa do nível 1, do nível 2, do nível 3, é o nível de apoio, de suporte que essa pessoa precisa no dia a dia dela. Então, tem uma aula minha no canal do YouTube lá, vai lá no YouTube, Autonomia Instituto, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá, tem muitos vídeos. Hoje a nossa aula 32, então já tem 31 aulas lá, fora as aulas que eu fiz compartilhadas com outros colegas, né, de vários assuntos que também estão lá. Então, tem uma aula lá que fala sobre os níveis, né? Os níveis de autismo, transtorno do espectro autista nível 1, nível 2, nível 3. Então, em linhas gerais, o que diferencia é o nível de suporte. Então, o que a gente fala da pessoa com síndrome de Asperger? Ela é uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista, porém precisa de um nível de suporte nível 1, um nível de suporte menor, tá? Normalmente, no meu dia a dia eu percebo isso, que esse nível de suporte, ele é muito focado na parte social. Então, na parte de comunicação social, essa criança aprender a se comunicar com assuntos que as outras crianças vão demonstrar interesse, aprender a fazer alternância de turno, entender sinais sociais, aprender a brincar compartilhado, toda essa parte de comunicação social. E com o passar dos anos, né, o adolescente e o adulto, cada vez mais essa parte de habilidades sociais precisa ser desenvolvida. Aqui no Autonomia, por exemplo, a gente tem grupos de habilidades sociais, desde os pequenos até os adultos. Então tem grupos de crianças, adolescentes, dos jovens, dos adultos e até dos idosos. Por quê? Porque em todas as fases da vida a gente percebe que essas pessoas precisam de um nível de suporte, principalmente na comunicação social. E aí, a gente trabalha o que com essas pessoas, principalmente os jovens? Essa parte de fazer amizades, de pedir mudança de comportamento, de dizer para a pessoa que gostou, que não gostou, de emitir opinião, a maneira de, por exemplo, se comportar em diversos locais, em como paquerar, como namorar, o que falar para a pessoa, né, que está interessado, como falar para a família que quer mais autonomia e independência, que precisa desse momento. Então, tudo isso é falado, e assuntos do dia a dia também, a gente conversa e fala nesses grupos de habilidades sociais, tá? Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês e eu quero que vocês me respondam. Quem aqui conhece alguém que tem o diagnóstico de síndrome de Asperger, de transtorno do espectro autista nível 1 de suporte? Quem aqui conhece? Coloca aqui sim, para eu saber, eu conheço, né? Quem não conhece, coloca para mim, não, eu não conheço. Só conheço pessoas com autismo clássico, com autismo normal. Não conheço ninguém com o nível 1 de suporte. Coloca aqui para eu saber se você conhece alguém. Porque é muito importante a gente divulgar, a gente falar, por quê? Porque a palavra autismo, ela tá, Aline conhece, Sueli não conhece, isso, tem problema nenhum não conhecer, e na verdade é mais comum não conhecer do que conhecer, tá bom, Sueli? É mais comum, porque assim, a palavra autismo hoje está sendo já muito divulgada, né, nas redes sociais, nas mídias, então, e isso é muito bom até, isso é muito importante, porque quanto mais informação, menos preconceito, mais possibilidades de inclusão, né? A Bianca falando que também não conhece ninguém com síndrome de Asperger. Isso, coloca aqui pra mim, quem conhece coloca sim, quem não conhece coloca não. E é muito comum, só que normalmente quando a gente fala de autismo, vem aquele quadro muito de autista clássico, né? Aquela criança que não interage ou interage muito pouco, que não faz contato visual, que não responde pelo nome, que tem estereotipias, aquele autista bem clássico, né? E normalmente as crianças com síndrome de Asperger, ou seja, com o autismo nível 1 de suporte,
tem mais dificuldade de se relacionar, e demora muito para fechar diagnóstico. Então há um sofrimento muito grande da família em busca desse diagnóstico para que a criança realmente comece o tratamento mais indicado, né? Olha a Ana Maria falando, ó, há uma desconfiança no meu filho, nada fechado ainda, 3 anos. Por isso, Ana Maria, olha, ele já tem 3 anos e não foi fechado o diagnóstico ainda. Se fosse um caso de autista clássico, normalmente já estaria fechado. E aí essa é a dificuldade, é a minha luta em fazer aulas, em trazer informação. Por quê? Para que essas crianças tenham direito também, tenham possibilidade de uma intervenção precoce, para que cheguem na fase adolescente e adulto com uma autonomia, com uma possibilidade, com um treinamento mais direcionado e que sofram menos, né? Consigam se adequar cada vez mais nessa parte de socialização. Então busque sim um tratamento especializado, busque um neuropediatra que tenha esse olhar e que tenha experiência com autismo. Eu já cansei de falar aqui, nem todo neuropediatra, nem todo psiquiatra infantil tem experiência real em autismo. Então busque alguém que tenha experiência, porque... Epa, travou aqui. É muito importante a gente buscar e fechar o diagnóstico desses pacientes. Então é mais comum as pessoas conhecerem aquele autista clássico do que as pessoas com síndrome de Asperger, né? Até porque essa é uma nomenclatura nova. Bom dia, Guta, tudo bem, meu amor? É uma nomenclatura nova, né? Essa questão da síndrome de Asperger estar dentro do autismo desde 2013, e aí a gente vem divulgando para que mais pessoas conheçam. Mas as dificuldades, elas são grandes e são muito focadas na parte de comunicação social, dessa interação social, das expressões faciais, do tom de voz. Então, assim, meus pacientes com Asperger têm muita dificuldade de entender piadas, de entender o sarcasmo, né? Aquelas piadinhas, principalmente quando chega na fase de adolescente e adulto, que eles ficam naquelas piadinhas bem subjetivas. Eles têm muitas dificuldades de entender que aquilo ali foi uma piada. Então, um dos treinamentos que a gente faz na habilidades sociais para esse público é esse entendimento do tom de voz, das piadas, do sarcasmo, de conceitos abstratos, de tomada de decisão. Então, há uma dificuldade muito grande na tomada de decisão e tudo isso precisa ser estimulado no dia a dia, tá bom? Normalmente me perguntam qual é o tratamento para pessoas, o tratamento mais indicado com evidência para pessoas com autismo nível 1 de suporte. Para crianças, a gente trabalha com ABA também, com análise do comportamento aplicado, né? A gente faz uma avaliação para ver os déficits daquela criança, fazer a linha de base para poder traçar as metas. E a gente trabalha muito com terapia cognitivo-comportamental, que também tem muita evidência dos resultados. E aí a gente trabalha tanto na infância e principalmente adolescente e adulto. A gente trabalha com TCC, com terapia cognitivo-comportamental, tá bom? Às vezes, principalmente adulto e adolescente, precisa de medicação, então precisa de um acompanhamento conjunto com o psiquiatra, sim, precisa. E eu também tenho pacientes com síndrome de Asperger que se dão muito bem em expressões artísticas. Então a gente usa isso como estratégia, a gente usa as artes, a gente usa teatro, a gente usa vídeos, tudo para ajudar nesse treinamento de habilidades sociais. Então é interessante para crianças, adolescentes e jovens com autismo nível 1 de suporte terem tanto a terapia específica, né, especializada, como participar de grupos de habilidades sociais para esse desenvolvimento mais específico da comunicação social, tá bom? E aí, vocês gostaram da nossa aula de hoje? O que vocês acharam? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode colocar aqui quem ficou com dúvidas, quer fazer uma pergunta. Toda segunda-feira, 9 horas, eu dou aulas aqui. Eu tô até avaliando se eu mudo esse horário, porque tem muita gente me pedindo para fazer mais pro final do dia, né?
16, 17 horas. À noite eu realmente não consigo, porque eu confesso que eu já fico muito cansada e para dar aula, assim, a gente demanda uma energia muito grande. Então, eu vou colocar até uma enquete lá nos stories, né, perguntando o que vocês preferem. Então, depois vão lá participar se vocês preferem que a aula continue às 9 ou se a gente passa a aula para 5 horas. Seria a possibilidade, tá bom? Pra gente poder se organizar. E toda segunda-feira, 9 horas, por enquanto 9 horas, tem aula aqui. Entra lá no YouTube, se inscreve, manda no grupo de pais, no grupo de profissionais, para outras pessoas se inscreverem, para a gente aumentar o número de inscritos lá no YouTube, para que possamos levar informação de qualidade, com evidência, para outras famílias também, tá bom? Excelente pergunta, Kelly, vou te responder. A Kelly perguntou: e em meninas, o diagnóstico é mais demorado? Sim, Kelly, é mais demorado. E eu vou te explicar por quê. Tem duas explicações. A primeira é uma questão genética mesmo, porque a gente tem menos casos de autismo em meninas do que em meninos, tá? Então, a gente tem menos mesmo, então é mais difícil. E um outro caso é uma questão de cunho social. Por quê? Porque é muito comum a gente não ter uma cobrança social grande das meninas. Então a gente respeita muito a menina que é mais quietinha, a menina que se comporta e fica ali na dela, né? Então assim, ai que linda, ela é educada, ai ela é gentil, ela é quietinha na dela. Então socialmente a menina, ela é mais incentivada a ser introspectiva, a ser quietinha, a ser educada na dela. E os meninos não, né? Os meninos têm aquela coisa, tem que chegar na menina, tem que brincar, a menina é espoleta. Então, socialmente, a gente tem esses conceitos já muito pré-estabelecidos. E aí, com isso, é mais difícil fazer o diagnóstico em meninas, tá? Então, são essas duas explicações, tá? A Gileite falou: bom dia, minha primeira vez por aqui. Então venha sempre, seja bem-vinda. Vai lá no YouTube que tem muita aula lá, façam Bárbara Flix que tem muita aula lá para você também. E toda segunda-feira a gente está aqui com muito conteúdo. No dia... eu acho que eu coloquei para dia 3 de outubro, eu vou divulgar as aulas de outubro, tá bom? Que eu sempre divulgo. E para você não perder nenhuma aula, quando acabar aqui, entra no link ali da bio, né, do Instagram. Tem um grupo do WhatsApp que é um grupo lembrete. Então clica lá, entra no grupo do WhatsApp, é um grupo lembrete, não é um grupo de bom dia, boa tarde, corrente, nada disso. É só para eu lembrar você das aulas, eu libero presentinhos, tudo isso, tá? Quem ainda não baixou o nosso e-book do fundo do mar, de atividades do fundo do mar, me manda depois aqui no direct, #fundo do mar, que eu mando para vocês baixarem gratuito. É um e-book de atividades. Mais ou menos uma vez ao mês eu faço alguns e-books assim, de atividades temáticas para vocês estimularem as crianças em casa. É um presente, né, meu, da minha equipe para vocês, tá bom? Gente, então eu espero vocês segunda-feira que vem, às 9 horas, para a nossa aula com muito conteúdo, com muita possibilidade de estimulação e dicas, ok? Beijo para vocês, boa semana, uma semana abençoada para todos nós.